Internauta de todo mundo, está no ar o programa Ajuda Emocional, um programa feito por você e para você. O programa é voltado para você, porque a sua participação é ultra importante. Então, se você tiver alguma dúvida sobre o tema de hoje, já aproveita, já escreve aí do ladinho. O tema do programa Ajuda Emocional de hoje é estresse e ansiedade. As duas coisas que caminham juntas. Você sofre com ansiedade? Você sofre com estresse? Você tem alguma dúvida? Quer esclarecer? Quer fazer alguma pergunta? Escreve aí no formulário. O computador já está aqui ligado, aguardando a sua participação. Bom, para começar o programa, eu preciso me apresentar. Eu sou Olga Tessari, psicóloga. Estou aqui com a AppTV. Daqui a pouco vamos fazer 10 anos juntos aqui na AppTV, né? É muito tempo e sempre com muita alegria. Sou psicóloga, atuo na área há mais de 30 anos, tenho meu consultório, sou escritora, enfim, tenho uma série de atividades. Você quer conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho? É só ir no meu site www.olgatessari.com olgatessari.com. Lá você vai me conhecer, saber dos meus livros, enfim, de todas as minhas atividades. Mas este programa tem por objetivo levar esclarecimentos de qualidade para você que sofre com problemas emocionais ou para você entender melhor o problema emocional de alguém que está próximo de você, algum parente, algum amigo, enfim, uma pessoa que precisa de ajuda. Então é importante entender como o nosso emocional interfere na nossa vida. Infelizmente, ainda existem muitas pessoas que acreditam que o emocional é uma coisa que deve ser resolvida por você mesmo, você não precisa da ajuda de ninguém, você tem que ser autossuficiente. Ainda bem que esse preconceito tem acabado, né? Porque nós somos seres independentes e nós precisamos uns dos outros para sermos felizes. E é para isso que existem os psicólogos, para ajudar você a superar os problemas que você não consegue resolver sozinho. Tá? E hoje nós vamos falar de um problema que, digamos, é o auge na sociedade moderna, que é o estresse e a ansiedade. Os dois caminham juntos e muita gente sofre. Eu estava vendo uma estatística, agora eu não sei dizer exatamente o número exato, mas eu sei que muita gente é viciada em ansiolítico. Aqueles tais calmantes para dormir, tem muita gente que burla a lei, que compra esses remédios aí em qualquer lugar, em farmácia, com um amigo, existe contrabando, enfim. Eu sei que existe todo um comércio ilegal de pessoas que tomam ansiolíticos justamente para quê? Para minimizar, aplacar os sintomas da ansiedade. Só que o ansiolítico por si só não resolve o problema. E aí essas pessoas acabam se tornando dependentes da medicação, sim, porque os ansiolíticos geram dependência. E quando a pessoa se torna dependente de um ansiolítico, ela não consegue ficar sem. E se ela fica sem um ansiolítico, ela entra em parafuso. Ela tem surto, ela tem crise, ela tem pânico, enfim, ela tem uma série de sintomas. Às vezes não tem nada a ver com ansiedade, com estresse, com nada. Tem a ver com a ausência do medicamento no organismo, aquela tal da abstinência. Então, a abstinência causa uma série de transtornos para a pessoa. E aí ela diz assim: bom, eu não consigo ficar sem, então vou continuar tomando pela vida fora. E não é legal. Na verdade, a medicação, qualquer que seja ela, ela serve para resolver questões, né? E no caso dos problemas emocionais, né, principalmente na questão da ansiedade, quando ela está ainda dentro de um determinado patamar elevado, não há necessidade de medicação. Você não precisa tomar o ansiolítico para se acalmar. Claro, há situações, por exemplo, você foi assaltado, você perdeu um ente querido, você perdeu o emprego, a sua esposa te abandonou, momentos de muita tensão na vida, às vezes a gente precisa mesmo de um ansiolítico, ele é muito legal. Agora, você usar um ansiolítico no seu dia a dia? Não, de jeito nenhum. Por quê? Como eu disse agora há pouco, gera dependência. Então, é legal você ser dependente de alguma medicação? Não. E o que eu mais vejo no meu consultório são pessoas que vêm
depois de anos tomando ansiolítico, dizendo assim: olha, eu tomo ansiolítico, os sintomas da minha ansiedade ficam, né, abafados, mas basta eu parar de tomar ansiolítico, eu pioro. E eu estou percebendo que, na medida que o tempo passa, eu preciso tomar cada vez mais ansiolítico para eu não ter os sintomas da ansiedade. E é justamente isso que acontece. Por quê? Porque você não tratou as causas que geraram esse estresse, as causas que geraram a elevação dessa ansiedade. Por isso que é importante você trabalhar os motivos, as razões, as causas que provocam essa ansiedade elevada e que estão relacionadas com a maneira como você lida com as situações do dia a dia. Estão relacionadas com a maneira como você encara os seus problemas. Existem pessoas, por exemplo, né, que porque está faltando R$ 1 na carteira, tem uma crise de choro absurda. E outras que dizem, está faltando R$ 1, tudo bem, né? Vamos pedir emprestado, vamos parar no semáforo, passar uma sacolinha entre os amigos para juntar. Ou seja, tem pessoas que sofrem demais por coisas de menos. Isso está relacionado com a história de vida, isso está relacionado com a maneira como seus pais lidam com você na sua infância. Tem uma série de fatores que interferem, na maneira como você produz mais ou menos tensão no seu organismo ao longo dos dias. Então, para você entender um pouco mais aonde eu quero chegar, o objetivo do nosso programa é trazer qualidade de vida. Qualidade de vida é o quê? Segundo a Organização Mundial de Saúde, é a manutenção da saúde no maior nível possível em todos os aspectos da vida humana. E quais seriam esses aspectos, né, para você estar em equilíbrio, estar de bem com a vida? Então, o aspecto físico, o aspecto social, o aspecto psicológico e o aspecto espiritual. Então, veja, muitas vezes você está bem com a sua religião, você frequenta a sua igreja, você está bem do ponto de vista espiritual. Muitas vezes você está bem do ponto de vista social, tem muitos amigos, né? Como diz lá o Roberto Carlos, você tem 1 milhão de amigos, você está feliz com a sua turma. Do ponto de vista físico, você está saudável, mas se você não estiver bem do ponto de vista psicológico, você não tem qualidade de vida. Essa é a questão. Então, o trabalho psicológico, ele vem justamente para quê? Para colaborar, para que você tenha equilíbrio, que muitas vezes existe uma série de doenças psicossomáticas provocadas por emocional em desequilíbrio. Existe uma série de problemas físicos, né, como eu disse, provocados por esse desequilíbrio. Existe uma série de problemas sociais também provocadas pelo desequilíbrio psicológico. Então, você é tímido, você tem dificuldade de socialização, isso colabora para que você não tenha qualidade de vida e um corpo em equilíbrio, né, para gerar bem-estar. Então, é importante que você aprenda a lidar com as situações que causam estresse no seu dia a dia. Então, para você entender, o estresse, ele pode ser do bem ou do mal. Como assim, estresse do bem ou do mal? Não existe só o estresse ruim, existe o estresse bom. Então, a nomenclatura que os cientistas utilizam o estresse bom qual é? É o eu-estresse. Né? O eu-estresse é o estresse bom, é aquele que faz bem à saúde, é aquele que nos ajuda a fazer coisas boas. Então, por exemplo, eu vou viajar amanhã. Eu estou elaborando na minha mente, me planejando para essa viagem há 5 anos. Essa noite eu vou conseguir dormir? Não. Eu vou estar agitada, eu vou estar fazendo as malas, eu vou estar conferindo 10 vezes se está tudo lá na mala. Ou seja, eu estou produzindo estresse no meu organismo, mas é um estresse bom. Então, a mesma coisa quando você tem um projeto novo, um emprego novo, uma namorada nova, tudo isso pode gerar estresse no seu corpo, mas o seu corpo interpreta isso de uma forma positiva. Então, é legal, porque ajuda você a realizar coisas boas. Agora, existe o estresse do mal, que é o distresse,
que surge quando você percebe que ele faz mal para o organismo. Então, quando ele provoca sintomas recorrentes, quando ele provoca doenças, né, tanto físicas como psicossomáticas. Agora, o mais interessante de tudo é que todo dia nós temos o estresse de estresse, o estresse de estresse, bom e mal, bom e mal. E isso não é ruim. O importante, né, é nós percebermos qual deles se sobressai. É o estresse do bem ou o estresse do mal? Qual deles provoca mais sofrimento e qual deles provoca mais alegria? Então, se eu estou num pique acelerado de coisas boas acontecendo na minha vida, eu raciocino melhor, eu faço uma série de coisas legais. Né? Então, é importante nós percebermos isso no nosso dia a dia. Agora, o estresse do mal, o que pode causar o estresse do mal? Por exemplo, você ir a lugares desconhecidos, você conhecer, não conhecer pessoas, estar diante de muitas pessoas desconhecidas, diante da multidão, muitas vezes. Você está num lugar onde você não conhece ninguém, você está meio perdido, isso pode gerar o estresse do mal. A incerteza. Então, por exemplo, nós estamos vivendo no momento uma incerteza total quanto ao futuro da nação. Nós vamos melhorar a economia ou não vamos? O desemprego vai acabar? A economia vai aquecer? Estamos com incertezas. E isso gera muito de estresse, né? Um estresse no organismo. A competitividade. Então, justamente porque temos muitos desempregados, então a competição para conseguir um trabalho é muito grande, a competição dentro do trabalho para manter o seu emprego é muito grande, a competição entre as mulheres para encontrar um homem do sonho da vida delas também pode gerar muito estresse, né? A miséria, a violência, vocês têm acompanhado aí pela mídia o que tem acontecido aí em vários estados do Brasil, né? Essa violência gratuita, esses saques todos que as pessoas têm feito. Isso gera muito estresse. O excesso de informação também gera muito estresse. Aquela pessoa que fica ali o tempo todo no celular, que liga o rádio, que liga a TV, que conversa, que lê jornal, que vê um monte de coisa, isso pode gerar estresse também. Aquela pessoa que está sempre com pressa, que tem urgência. Ai, estou atrasada. Ai, tenho que fazer isso. Sabe aquela pessoa que coloca na agenda dela 500 compromissos e o tempo disponível para esses 500 compromissos não dá 24 horas, dá muito mais do que 24 horas. E um dia tem 24 horas. E você precisa tirar uma parte desse dia para pelo menos dormir. Não estou nem falando de tomar banho, de comer, de conversar com os amigos, de fuçar na internet. Não estou falando nem disso. Mas é importante você organizar o seu tempo para você ter tempo para realizar todas as coisas. Senão você fica com aquela pressão interna. Ai, eu tenho que fazer. Ai, o dia acabou e eu não terminei de fazer as coisas ainda que eu tinha para fazer. Né? Então, pessoas que esquecem a senha. Nossa, isso gera um estresse absurdo. E aquelas pessoas, muitas vezes, que vão montar quebra-cabeça. Você acredita? A pessoa vai montar um quebra-cabeça, ela não consegue, principalmente aqueles quebra-cabeças de paisagem, que tem um monte de nuvem, né? Então, você encaixar as pecinhas, isso gera muito estresse também, por incrível que pareça. Ah, mas e aí? Você está falando do. Eu estou falando, né, dos estresses do mal, que geram a longo prazo que podem gerar até doenças. Mas existe o estresse do bem. Então, por exemplo, você estar diante da natureza, contemplando a natureza, então as montanhas, a praia, o céu, os pássaros. Isso, digamos, pode provocar um estresse positivo, não negativo. Movimentos no corpo. Então, pessoas que fazem atividade física, elas estressam o corpo por um lado, mas é um estresse bom. Aquelas pessoas que gostam de brincar, então se você é vovô, vovó, ou mesmo mãe, tia, pai, tio, tem sobrinhos, né? Você brincar com crianças é muito gostoso, né? Sentir-se aconchegado, sentir afeto das pessoas, sentir ternura das pessoas também colabora. E as redes sociais, né? Elas podem gerar um estresse bom ou ruim. Depende de com quem você se relaciona, depende dos assuntos. Então, por exemplo, existem muitos grupos, né, de WhatsApp que o pessoal fica mandando piada o tempo todo. Então, é muito legal
você ver piadas, você se divertir. Agora, existem grupos onde as pessoas quase se matam, então elas discutem, se ofendem. Isso pode gerar um estresse negativo muito grande. Eu estou olhando aqui do lado porque eu estou vendo que já estão chegando mensagens. Então, você aí que está assistindo o programa, tem alguma dúvida sobre estresse, sobre ansiedade? Por favor, escreva, coloque seu nome, coloque a cidade de onde você está falando. E se você quiser que eu responda a sua dúvida, porque às vezes chegam tantas mensagens que não dá tempo de eu responder todas, deixe o seu e-mail. Se eu não conseguir responder a sua dúvida aqui ao vivo, eu com certeza vou responder para você através do seu e-mail. Mas eu preciso que você deixe o e-mail correto. Tá? Então, participe, escreva a sua dúvida, estou aqui para responder. Você sofre com ansiedade, você sofre com estresse? E aí, o que você faz para resolver isso? Essa é a pergunta do dia. Então, responda a pergunta, venha esclarecer, venha conversar comigo. Eu estou aqui aguardando. Então, toda hora eu estou olhando aqui, só vendo as mensagens chegando e daqui a pouco eu vou respondê-las, ok? Mas continuando aqui no assunto, né? Na verdade, eu estou falando estresse, 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 estresse. O que é isso? O estresse é uma reação do organismo diante de qualquer situação, diante de qualquer evento onde o corpo tenta se adaptar. Então, por exemplo, eu estou aqui sentada calma e tranquilamente, conversando, de repente começa a chover lá fora, chuva forte, e nós temos visto, muitas árvores têm caído por conta do mau cuidado, enfim, a chuva em excesso tem derrubado muitas árvores. E aqui, do lado da AppTV, nós temos árvores enormes, lindas. Então imagina, está chovendo muito, eu já começo a pensar, ai meu Deus, está chovendo, será que aquelas árvores vão cair? E de repente uma daquelas árvores, blum, cai aqui no meio do estúdio. É óbvio que eu vou acelerar meu coração vai querer sair pela boca, a circulação sanguínea vai aumentar. Tudo isso mexe com o meu organismo. Então, um organismo que estava lá relaxado e tranquilo, de repente, ele fica extremamente acelerado. É, para quê? Para eu sair correndo ou para eu me defender. Então, é um perigo. Então, muitas vezes a tensão acontece no organismo justamente por quê? Porque para preparar o seu corpo para ele reagir. Então, eu estou aqui tranquilo, eu escuto um barulho, você já viu? Existem pessoas, por exemplo, que escutam um barulho e até pulam na cadeira. Eu já vi pessoas, por exemplo, que escutam um barulho e saem correndo. Nem sabe qual foi o barulho, nem sabe do que se trata aquele barulho, mas já correu. São reações que as pessoas têm. Então, o corpo tem essa capacidade de nos acelerar rapidamente para que nós possamos ter reações para nos defendermos, né? Só que, digamos, o importante é que logo em seguida o corpo volte ao equilíbrio normalmente. Então, a árvore caiu. Caiu, ótimo, matou, machucou alguém? Não. Então vamos tirar a árvore, vamos providenciar a solução do problema e acabou. Agora, o que não pode é você manter essa tensão por muito e muito tempo, tá? Então, você precisa sempre perceber que o estresse ele surge quando você está diante de uma ameaça, seja real ou imaginária, diante de uma situação de sofrimento, de possibilidade de sofrimento, diante de algo que possa te gerar algum perigo ou coloque você em perigo, ou diante de alguma coisa que exija demais do que as suas habilidades e recursos. Então, por exemplo, você querer que eu fale sobre um assunto que eu não domino, isso vai gerar um estresse enorme em mim. Porque ao mesmo tempo que eu quero falar bem sobre o assunto, eu não tenho conhecimento suficiente. Então, está além da minha capacidade naquele momento. Eu posso até estudar, aprender e saber bastante, mas naquele momento eu não tenho essa capacidade de falar muito bem sobre aquele determinado assunto, né? Então, essa reação exige que o corpo atue, exige que o corpo trabalhe. E aí? E aí? Essa reação é uma tentativa de adaptação. Então, como eu falei, eu estou aqui calma e tranquila, o meu sangue está circulando devagar. De repente, eu me sinto ameaçada de alguma coisa, o meu sangue tem que circular rapidamente. Então, essa reação ela é importante. E veja, essa mudança rápida no meu organismo está relacionado
com o ambiente onde eu estou, com as circunstâncias em que eu estou submetida e com a maneira como eu lido com a situação. É, porque eu posso muito bem, por exemplo, considerar que aquela árvore que caiu, né, caiu uma árvore, e daí? Mas tem pessoas, "Ah, meu Deus, a árvore caiu, e agora? Socorro, vai morrer gente, ai meu Deus", a pessoa pode imaginar muitas coisas. Então, uma das características das pessoas ansiosas é que elas têm uma imaginação fantástica, fértil, extremamente criativa e, pior de tudo, voltada para o negativo. Então, elas sempre imaginam o pior. E é muito interessante, né? Porque ela começa a pensar sobre uma determinada situação, ela fecha o olho, ela imagina com tantos detalhes, mas tantos detalhes, que a hora que ela abre o olho, ela diz assim: Isso é real. Isso que eu imaginei é real. E ela acredita naquilo. E ela começa a sofrer agora, por antecipação, por aquilo que ela está imaginando. Então, veja, existe a possibilidade de chover bastante hoje, mas ainda não começou a chover. A pessoa ansiosa, ela fecha o olho, ela imagina a tempestade, ela imagina as consequências da tempestade, e quando ela abre o olho, ela está sofrendo agora, em cima das consequências de uma tempestade que ainda nem caiu. É isso que acontece, gente. Então, é interessante você perceber que determinados perfis podem provocar maior ou menor ansiedade, dependendo da situação e dependendo da forma como essas pessoas encaram essas situações, né? Olha, chegou mensagem aqui, gente. Vamos ver, vamos ver. Olha, temos a participação aqui do Felipe Figueiredo. Ele está falando de Santo André. Ô, Felipe, seja bem-vindo, viu? Que legal. Ele deixou até o e-mail dele. Mas eu vou responder a sua dúvida agora ao vivo, viu, Felipe? Ele está dizendo aqui: eu me estresso muito no trânsito e no trabalho. Consequentemente, em casa, eu quero relaxar e acabo brigando com a minha mulher, que quer atenção com os problemas dela. Qual dica você me dá? Então, vamos lá. Acabei de falar aqui, a pessoa se estressa mais ou menos dependendo de como ela lida com a situação. Então, hoje em dia, nós temos trânsito o tempo todo em qualquer lugar. O trânsito é uma constante. Então, se o trânsito é uma constante, adianta você se estressar por causa do trânsito? Quer dizer, você vai ficar provocando estresse todo dia, várias vezes por dia, toda vez que você tiver que dirigir. Para quê? Deixe para se estressar com coisas que realmente sejam importantes, coisas realmente que saiam do comum da sua vida. Aquilo que já é comum, o trânsito, veja, eu não estou dizendo para você se acomodar e, digamos, aceitar o trânsito. Não é isso. O que eu estou dizendo é pare de sofrer por conta do trânsito. Então, o que que eu posso fazer? Já que eu estou no trânsito, ao invés de eu me estressar, porque o trânsito não anda, e começar a buzinar, e começar a xingar, e arrumar briga e confusão, e de repente até causar uma morte no trânsito, né? Porque dependendo da pessoa com quem você briga no trânsito, a pessoa tem uma arma, pá, atira em você e te mata, né? Então, o que que você poderia fazer? Bom, já que você está preso no trânsito, o trânsito vai andar quando ele tiver que andar. Não adianta você buzinar, não adianta você gritar, não adianta você xingar, não adianta esmurrar. Então, o que que você poderia fazer nesse momento que você está no trânsito? Pense. Você pode cantar, ouvir música. Eu conheço pessoas, por exemplo, que ficam escutando aula, né? Botam um áudio ali no carro e aprendem alguma coisa. Ouvem jornal, escutam música. Então você pode fazer várias coisas no trânsito, observar a paisagem, não no seu caso porque você é casado, mas se você é uma pessoa solteira, você pode aproveitar e paquerar no trânsito, por que não? Né? De repente para uma pessoa bonita do seu lado, dá uma olhada. Então, você pode lidar com a situação de uma outra maneira. Então, esse é o primeiro passo. Parar de se estressar com aquilo que não tem como mudar. Né? Não depende de você. Então, você quer que o trânsito melhore? Então, comece a pressionar as autoridades, mande cartas, escreva para o jornal, enfim, junte pessoas, faça movimentos. Mas não adianta você sofrer. É isso que eu quero dizer. Você não pode sofrer por uma coisa que você não pode mudar. Você pode sofrer por uma coisa que você pode mudar. Agora, uma coisa que você não pode mudar, adianta sofrer? O que que você ganha com isso? Nada.
Então é importante, Felipe, que você procure diminuir o seu estresse. No seu trabalho também, verifique quais são as situações que provocam estresse no seu trabalho, né? O que, digamos, te irrita, o que te incomoda, porque uma das coisas que causa muito estresse é a raiva, é a irritação. É lidar com pessoas diferentes, é lidar com pessoas diferentes de você. Eu conheço muita gente, por exemplo, que não aceita determinadas atitudes. Eu estava até conversando com uma pessoa hoje ainda. Eu leio muito rápido, né? De tanto ler, eu acabei desenvolvendo uma técnica minha de ler rápido. Então, eu leio muito rápido. E aí, muitas vezes as pessoas falam assim: ai, mas você leu mesmo? Eu falei: li. E aí, em contrapartida, como eu leio rápido, quando eu peço para alguém ler alguma coisa, eu falo: nossa, como pessoa lerda para ler. Eu fico aqui pensando, na verdade, não é ela que é lerda, eu é que sou rápida demais. Então, não adianta eu querer medi-la pelo meu parâmetro. E muitas vezes nós fazemos isso no dia a dia. Nós medimos as outras pessoas pelo nosso parâmetro. Então, se eu sou rápida, você tem que ser rápido também. Eu não admito que você seja lerdo. E aí eu me estresso porque você não vai no mesmo ritmo que eu. E quem é que sai sofrendo nessa história? Sou eu, não é você. Você vai ler lá o texto no seu tempo, no seu ritmo, e eu vou aqui ficar arrancando meus cabelos de raiva porque você demora. Então veja, qual é a vantagem de eu ficar estressada? Nenhuma. Então é importante nós aprendermos a lidar com as pessoas, a percebermos as diferenças entre as pessoas, aceitarmos que as pessoas são diferentes de nós, elas têm limitações diferentes das nossas, assim como nós queremos que o outro aceite as nossas limitações, nós também devemos aceitar a limitação dos outros. Então, fica aí a dica. E aí o que acontece? Quando você chegar em casa, né, Luiz Felipe, você vai chegar mais tranquilo, você vai, digamos, estar menos estressado, vai poder dar atenção para sua esposa. É outra coisa que ajuda muito, né, que eu até ia falar, mas já vou aproveitar e falar agora, quando você está estressado, a melhor coisa é descarregue a tensão. E a melhor forma de descarregar a tensão é através de uma atividade física. Não necessariamente você precisa ir para a academia. Você pode fazer atividade física de várias formas. Então, por exemplo, se você chegou estressado do trânsito, você chegou com raiva do seu chefe, descarregue a sua raiva. De que forma? Não na sua esposa, coitada, que não tem nada a ver com a história, mas descarregue de uma forma saudável. Compre um saco de dar soco. Chega em casa e fala assim: gente, antes de conversar com qualquer um, eu vou lá para a garagem e vou socar. Soca, 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 soca. Uh, alívio. Você se sente mais tranquilo e aí você pode se relacionar melhor com a sua esposa, com a sua família. Então fica a dica, né? Descarregue a atenção, avalie melhor os fatores que colaboram para que você produza estresse exagerado, né? Além da conta, além do necessário, e descarregue tudo isso antes de entrar em casa. Eu conheço muitas pessoas, por exemplo, que trocaram a happy hour, que é ir lá para o bar ficar enchendo a cara, que também é uma das formas de tentar minimizar os sintomas da tensão. Não diminui a tensão, simplesmente abafa. Então, passou o efeito do álcool, a tensão volta ao normal. Então, tem muitas pessoas que passam no boteco, tomam umas e outras e vão para casa relaxadinhos, né, durante um pequeno período. Daqui a pouco passa o efeito, vou acabar brigando com a esposa, chutando o cachorro, xingando o filho, enfim, arrumando confusão. Então, é melhor mesmo descarregar a atenção para evitar, a dependência de ansiolíticos, a dependência do álcool e de outras dependências, como comer. Uma das causas da obesidade é a tensão. A pessoa fica muito tensa, então ela acaba comendo para minimizar os sintomas da ansiedade. Por incrível que pareça, a comida colabora para abafar também os sintomas da ansiedade. Então, é um problema sério. Veja, há várias causas que provocam a obesidade, há várias causas que provocam a elevação da ansiedade. Existe uma série de dependências que as pessoas têm por conta da ansiedade elevada. O estresse todo que as pessoas têm é também por conta da ansiedade elevada. Então, a maneira como você lida com as situações do dia a dia colabora para que você provoque mais ou menos estresse no seu corpo. Né? Estresse e ansiedade caminham juntos. Quanto maior o estresse, maior o nível da ansiedade.
Então, é fundamental que você mantenha a sua ansiedade dentro de um patamar normal. E como é que eu faço isso? Eu procuro evitar excesso de atividades. Então, como eu falei no início, né, eu vou colocar na minha agenda aquilo que eu posso fazer. Não adianta eu fazer mais do que eu posso. Eu vou evitar de acumular raiva, evitar de ter sentimentos muito negativos, evitar problemas de relacionamento. Claro, é difícil, mas os problemas de relacionamento, principalmente casal, de família, geram muito estresse. Então, é importante você lidar melhor com esses problemas e agir para que eles não aconteçam ou agir para que eles sejam solucionados de vez. Né? O descontrole que muitas vezes as pessoas têm diante de situações críticas também pode causar muito estresse. A maneira como você encara as situações do dia a dia, a baixa autoestima e os medos que as pessoas têm, com os quais elas sofrem, também colaboram para elevar muito o estresse no dia a dia delas. Vou dar uma paradinha aqui, porque eu tenho mais dúvidas aqui. A Isabel, obrigada Isabel Andrade, do Tatuapé, ela está dizendo aqui, estive usando meditação, no começo guiadas, mas agora faço sozinha e meu estresse melhorou muito. Eu estava tendo problema de calvície por causa do estresse, olha isso. Nunca mais tive problemas após um tempo praticando meditações diárias. Qual a sua opinião? Olha, Isabel, muito obrigada, viu, pela sua participação. A meditação, existem muitas pesquisas que têm comprovado que a meditação colabora para diminuir o estresse, colabora para diminuir a ansiedade. Então, ela é um auxiliar fantástico, mas vai depender muito do nível do estresse que você está e da ansiedade que você está. Então, se você está num nível razoável e não exagerado de estresse, a meditação ajuda muito. Então, não que ela seja a solução. Porque se você pega uma pessoa extremamente ansiosa, ela não consegue fazer a meditação. Então, ela precisa diminuir um pouco o nível de ansiedade dela para fazer a meditação. Então, uma das coisas que eu aconselho no meu consultório é: vamos trabalhar as questões emocionais que elevam o nível do seu estresse e da sua ansiedade. Conforme nós vamos trabalhando, essa tensão vai diminuindo, e na medida que a tensão diminui, faça a meditação, porque ela vai colaborar para que você mantenha a sua ansiedade dentro de um patamar aceitável que não cause mais sofrimentos dali para frente. Então, a meditação é uma coisa bacana, só que não é a solução. Ela ajuda e muito a manter a ansiedade dentro de um patamar normal. Continua, Isabel. Continua que você está no caminho certo. Por quê? Porque com certeza a sua ansiedade agora está dentro de um patamar normal que não causa mais nenhum tipo de sofrimento. Ok? Muito obrigada, viu, Isabel, pela sua participação. E aqui temos a participação do Gabriel Marques. Seja bem-vindo, viu, Gabriel? Ele está dizendo aqui: boa tarde, doutora. Por ansiedade, eu fico triste e deprimido quando tenho que fazer algo no dia que eu não gosto. Sofro antecipadamente. Tento focar no agora quando não estou ainda no lugar que não quero. Mas não acontece. Penso em entrar na terapia. Você recomenda para o meu caso? Claro, Gabriel. Veja bem, você está dizendo aqui, eu sofro, eu fico triste, eu fico deprimido, horas antes de entrar naquele lugar que eu quero, horas antes de fazer aquilo que eu tenho que fazer, que eu não estou com vontade de fazer, eu já estou sofrendo. Então, você sofre por antecipação, você fica triste, você fica deprimido. Provavelmente você não colocou aqui. Mas de repente você fica que nem uma barata tonta, andando para lá e para cá. De repente você come demais, enfim, rói unhas, né? Não para de se mexer. Tudo isso são sintomas de uma ansiedade muito elevada. Então, vá fazer terapia, Gabriel. Você só tem a ganhar com isso. Procure um psicólogo, uma psicóloga que trabalhe com terapia comportamental cognitiva, que é a técnica mais atual e científica que nós temos no momento. Eu digo no momento porque a psicologia está sempre em crescimento, as pesquisas não param, então sempre tem novidades e novas técnicas a serem utilizadas. Então, essa é a técnica mais utilizada hoje para pessoas que sofrem com estresse, para pessoas que sofrem com ansiedade. Então,
Resolva logo isso, porque, Gabriel, uma das coisas que acontece quando você mantém o seu nível de tensão elevado por muito tempo, você acaba provocando doenças muito sérias. Então, aquela pessoa que fica ansiosa, uma ansiedade elevada por muito tempo, ela fica lá tomando um calmantezinho, uma bebidinha, etc., para manter, tentar abafar um pouco os efeitos, mas não trata as causas, lá na frente ela vai sofrer com síndrome do pânico, ela vai sofrer com depressão profunda, ela vai desenvolver uma série de problemas físicos, como alergia, como problemas respiratórios, como problemas gastrointestinais, problemas do trato digestório, tudo isso provocado, problemas de coluna, inclusive, né? Porque a tensão vai colaborar para que ela sinta muitas dores e por conta das dores ela começa a modificar a postura dela, então isso a longo prazo pode dar problemas de coluna. Então veja só como você pode provocar muito sofrimento para você ao longo da sua vida por conta de manter esse estresse elevado. Ah, mas você disse, Olga, lá atrás, que o estresse faz parte do dia a dia, que todo dia a gente produz muito estresse, bom e ruim. Sim, mas o legal é que o nosso corpo está preparado para ter esses vários picos de estresse, desde que nós relaxemos logo em seguida. Então, vamos dizer assim: meu corpo está preparado para ter um nível de tensão elevadíssimo, desde que logo em seguida eu volte a minha atenção ao padrão normal. Então, sobe, desce, sobe, desce. Esse sobe e desce, o meu corpo está preparado. Eu posso ficar no sobe e desce a vida inteira e nunca ter problema algum em relação a sintomas, consequência de uma ansiedade elevada. O problema é que a maioria das pessoas, ela produz tensão e mantém a tensão. Ela não descarrega essa tensão. E daqui a pouco ela produz mais tensão, e daqui a pouco mais tensão. Então ela vai cada vez mais aumentando a quantidade de tensão no organismo, um organismo que está preparado para produzir tensão, mas ser descarregada essa tensão logo em seguida. Então imagina você produzindo tensão, 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 tensão e nada de descarregar. Uma hora seu corpo vai implodir, explodir. O seu corpo vai reclamar, e ele vai reclamar através dessas doenças todas que eu acabei de citar. Então, Gabriel, vai lá, procura um psicólogo, faça um tratamento, depois vem me contar como é que você se sente diante dessas situações. Porque, veja, cada um de nós lida de uma maneira diferente diante da mesma situação. Então, com certeza, lá na frente, quando você estiver, depois de um tratamento legal, um tratamento psicológico, você vai descobrir que você vai estar diante de uma situação igualzinha a que te gerava tensão, ansiedade, irritação. Você vai olhar e falar assim: ah, vou ter que passar por isso. Ah, então vamos logo, vamos resolver logo essa situação, vamos tirar essa situação logo do caminho e pronto. E você nem vai se estressar. É só você olhar no seu dia a dia, na sua vida, olha para trás. Lá atrás tinha várias situações, né? Eu costumo falar isso com adultos. Então, os adultos, olhem para a sua adolescência, olhem para a sua infância. Vocês se estressavam com coisas que hoje vocês acham graça, né? Então, muitas vezes, na medida que nós vamos evoluindo, que a idade vai chegando, que a experiência vai se acumulando, nós tendemos a lidar melhor com as situações com menos estresse. Então, tá aí uma coisa para você pensar, né, Gabriel? Por que que você fica tão estressado com determinadas coisas? Para que sofrer tanto? É como eu falei agora há pouco não lembro o nome agora, é que tantos nomes, mas o que eu falei agora há pouco, né? Não é a situação que provoca o estresse, é a maneira como você lida com a situação que provoca o estresse, ok? Bom, e como eu disse, a pessoa, quando ela está com um nível de tensão muito elevado, é como um corpo que não desliga, ele fica lá. Imagina uma lâmpada que, digamos, você vai lá, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. O nosso corpo é assim: tensão, liga, tira a tensão, desliga, tensão, liga, tira a tensão, desliga. Então, quando você está com uma tensão muito elevada, seu corpo não desliga, ele fica acelerado. E aí você fica acelerado, o seu pensamento fica acelerado, suas atitudes são aceleradas. E aí, digamos, a grande questão da tensão elevada é que colabora para que você
tenha cada vez mais pensamentos negativos. A pessoa muito tensa, muito estressada, muito ansiosa, ela só pensa tragédia. Então é aquela história. Vai chover? Falou que vai chover forte? Ah, meu Deus, vai morrer gente afogada, vai ter carro enchendo de água, a enchente vai levar pessoas, vai morrer gente, vai desbarrancar morro, vai cair árvore, nossa, vai ser uma tragédia. E a pessoa realmente acredita nisso. E sofre já com a possível tempestade que ela já imaginou que possa acontecer. Né? Então, veja quanto sofrimento a pessoa tem por conta da ansiedade que ela tem. E chegou mais uma mensagem. Vamos ver aqui. Edson Nunes, seja bem-vindo, viu, Edson? Muito obrigada pela sua participação. Estou falando de Londrina. Olha que legal. Ele diz aqui: existe alguma doença mental do nível de esquizofrenia, bipolaridade, que pode ser causada pelo estresse, ansiedade? Olha, Edson, a esquizofrenia já existe comprovação científica de que está relacionada com a genética. Então, vamos dizer assim, é uma espécie de um defeito genético que a pessoa já nasce com ele. Então, não é a ansiedade, o estresse que vai provocar a esquizofrenia. O que você pode é manter o estresse e a ansiedade sob controle para que muitos dos sintomas da esquizofrenia não se manifestem. Então, a pessoa esquizofrênica, ela precisa de medicação a vida inteira, a medicação mantém ela sob controle e a maneira como ela lida com as situações também vai colaborar para que a tensão dela mantenha-se baixa e ela precise de menos medicação e ela tenha uma vida legal, né? Uma vida equilibrada, uma vida feliz. Com relação à bipolaridade, ainda são feitos vários estudos, não existe ainda uma comprovação científica, né, que eu possa dizer para você, não, a ansiedade provoca a bipolaridade, enfim, não existe ainda uma pesquisa que possa comprovar. O que eu posso te dizer é, estresse e ansiedade elevados colaboram para um desequilíbrio emocional que, por sua vez, vai gerar uma série de sofrimentos. Então, aquela pessoa que já tem, do ponto de vista da genética, uma tendência a ser esquizofrênica, os sintomas vão se exacerbar. Aquela pessoa, digamos, que tem uma família tranquilinha, feliz, né? Ela tem uma vida feliz. Se ela tiver um nível de ansiedade muito elevado, ela vai entrar em desequilíbrio. Então, aquela coisa de ter um dia de fúria, que existe até um filme sobre isso, isso pode acontecer quando a pessoa tem um nível de tensão muito elevado, porque ela vai guardando, 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 e como eu disse agora há pouco, ela implode ou ela explode. Então, ela implode, ela tem uma série de doenças, ou ela explode e gera uma série de problemas para ela e para as pessoas que estão no entorno dela. Então, de maneira geral, a ansiedade e o estresse sempre devem ser mantidos sob controle. E não é difícil manter esse controle, gente. É só você ter uma vida regrada, é você respeitar os seus limites, é você ter uma boa autoestima, é você gostar de você, é você se respeitar acima de tudo, porque tudo isso colabora para que você tenha um nível de tensão dentro de um patamar normal que não vai gerar nenhum problema para você. Então, um determinado nível de tensão no organismo é normal. Veja, se eu não tivesse tensão alguma no meu organismo, ia aparecer aqui uma geleia, toda mole. Então, quando você acorda de manhã ou quando você está com muito sono, é como se, digamos, seu corpo já não tem mais tensão nenhuma. O que ele quer é desligar, o que ele quer é relaxar, o que ele quer é dormir. Então, para eu me manter em estado de alerta, acordada, eu tenho que ter uma determinada tensão circulando no meu organismo. Isso é normal, isso é natural. Agora, o que eu não posso é permitir que essa tensão extrapole o nível normal. Então, diante de uma situação real, por exemplo, como eu disse no início do programa, eu tive a perda de uma pessoa querida, eu perdi meu carro, eu perdi meu emprego, enfim, eu tive uma mudança na minha vida assim, às vezes para pior, ou mesmo para melhor, eu posso provocar um nível de estresse muito grande, mas é uma coisa real, é uma coisa que aconteceu e que vai passar. E aí a minha atenção volta ao normal. Agora, o grande problema
da humanidade em geral que sofre com ansiedade é a imaginação. Então, é aquilo que as pessoas pensam, aquilo que as pessoas imaginam, aquilo que elas confabulam, aquilo que elas fantasiam, é isso que causa muita ansiedade. Então, a situação nem aconteceu e ela já está sofrendo antecipadamente com isso. Então, é fundamental que você aprenda a manter a sua atenção dentro do patamar normal. E aqui eu quero aproveitar e colocar para vocês, né, uma estatística que diz, né, da população quem sofre com estresse, né? Quais são os maiores fatores de estresse. Então, 59% das pessoas que responderam à pesquisa disseram que é o medo do desconhecido, que é um normal, porque o desconhecido pode ser bom, mas pode ser ruim, pode trazer sofrimento, né? Então, é natural você ter medo do desconhecido. 42% a situação econômica. Então, veja como a situação econômica pode causar muito estresse, né? 34% das pessoas reclamaram sobre falta de tempo, e aí tem a ver com organização de agenda, muitas vezes. 28% falam dos relacionamentos interpessoais, que geram estresse, e 17% sobre a longa jornada de trabalho. Então, olha só, trabalhar é muito bom, trabalhar é legal, mas a vida não se resume ao trabalho, pessoal. A vida vai muito além do trabalho. Então, o lazer é importante, o equilíbrio. Então, trabalhe, mas tenha lazer. Estude, mas tenha momentos para você descansar. Eu vejo, por exemplo, agora acabou a temporada aí dos vestibulares, mas até há pouco tempo atrás, muitos jovens ficavam 24 horas só estudando, estudando, estudando. Não funciona, tem que parar um pouquinho, tem que se relaxar. Tanto que todo ano a imprensa traz a mesma reportagem na véspera do vestibular da FUVEST, que é o vestibular mais importante do Brasil. O que os cursinhos fazem? Eles fazem show, fazem festa, fazem brincadeira, fazem karaokê. Por quê? Porque tudo que você tinha que estudar, você já estudou. Você precisa relaxar na véspera do exame para quê? Para fazer um bom exame no dia seguinte. Então, veja como é importante para o seu rendimento que você tenha uma atenção dentro do patamar normal. Então, aquela pessoa que está muito ansiosa e muito estressada, quando ela vai trabalhar, ela demora mais para fazer o trabalho dela. Por quê? Porque ela erra muito. Então, hoje em dia não se usa mais máquina de datilografar. Hoje em dia, você no computador é simplesmente você apaga, deleta e escreve de novo. Agora, imagina no passado, uma pessoa que escrevia no papel, né? Então, ela tinha que escrever no papel e aí ela errava. Aí ela tinha que jogar fora o papel. Aí escrevia de novo, jogava fora. No fim do dia, ela tinha uma pilha enorme de papéis. Isso poderia colaborar para que ela perdesse o emprego dela, porque o patrão ia dizer: olha, você está gastando papel demais, você está me levando à falência. Então, como é importante você, para produzir melhor, seja como dona de casa, seja como empresário, seja como empregado, seja como profissional liberal, autônomo, para você ter um bom rendimento no seu trabalho, é fundamental você manter a sua atenção dentro de um patamar normal. Pessoal, infelizmente o nosso programa está no final. Eu não falei nem metade das coisas que eu gostaria de dizer, mas mês que vem tem programa de novo. Então, você quer saber quando é que o programa Ajuda Emocional voltará? É só você entrar lá na minha página do Facebook, no meu perfil profissional, doutora Olga Tessari, @ doutora Olga Tessari. Você tem todas as informações, né, de quando esse programa irá ao ar novamente, para você poder participar. E eu convido vocês a visitarem o meu site, que é o www.olgatessari.com. Tem quase 1000 páginas no site, tem muitos textos, vídeos, teste. Tem até um teste para ver se você sofre com estresse, se você sofre com ansiedade, o que você precisa fazer, dependendo do nível do estresse e ansiedade que apresentar lá naquele teste. E tem os meus livros, né? Dirija a Sua Vida Sem Medo, que é um livro muito legal para pessoas que sofrem com ansiedade, que sofrem com estresse. Através desse livro, você pode entender os fatores que provocam a elevação da tensão, aprender a lidar com eles e superá-los. Então, é um livro que aponta caminhos para você superar os seus medos e os seus problemas, sua ansiedade, seu estresse. E, para aquelas pessoas que sofrem com problemas de relacionamento, está aqui.
O livro Amor versus Dor. Amor não é dor, gente. Amor é alegria, é prazer, é satisfação, é bem-estar. Então, tudo que está relacionado aos problemas de relacionamento você encontra aqui. Desde o momento que você encontra a pessoa até a relação dela no dia a dia, traição, ciúme, inseguranças, enfim, tudo que está relacionado ao relacionamento. Então, são 2 livros que, como todo mundo que lê diz, livros de cabeceira para você consultar no seu dia a dia, e que apontam caminhos para você resolver problemas de ansiedade, estresse, problemas de relacionamento, ok? E você compra os livros diretamente lá no site. Então, qualquer coisa é só entrar no site olgatessari.com. Lá tem um formulário, você tem como adquirir o livro lá, e também tem um formulário para você esclarecer as suas dúvidas. Você não entendeu alguma coisa aqui no programa? Você quer saber um pouco mais sobre o assunto? Entre em contato comigo. O programa Ajuda Emocional termina por aqui. Muito bom estar com vocês. Continuam chegando mensagens. Se você deixou um e-mail, eu vou responder para você daqui a pouco, ok? Uma grande tarde para vocês, um grande abraço para todos os internautas aí do mundo todo e até o próximo programa. Um grande abraço. Beijo. Tchau.